E a população e o usuário? Porque a gente está vendo via mobilidade, claro que não é da alçada da senhora, né, esse transporte de passageiros na Grande São Paulo e tudo mais, mas na via mobilidade a gente percebe que o serviço que é prestado não é bom. Algum fundo para garantir ou algum fundo para proteger o cidadão ou a fiscalização mais acirrada? O governo está pensando nisso também para cobrar as concessionárias? Parêntese, a sua pergunta aqui, eu sei que não é do colchão da secretária, mas está previsto no pacote de PPPs a concessão das linhas 10, 11, 12, 13 e 14 da CPTM. Uhum. Tá? Como cobrar essas concessionárias, ô secretária? Bom, vocês tocaram em vários pontos muito importantes, que se deixar eu ficava aqui falando até amanhã, sabe? Porque eu acho que são assuntos, então vamos lá, vamos por parte, né? Em relação vamos colocar assim, justeza, tá? Justiça tarifária. A partir do momento que a gente coloca essa tecnologia do Free Flow, a gente já está buscando isso. Tá? Então, isso já é uma medida para que o usuário pague aquilo que ele presta. E aí, tem uma coisa em rodovia que a gente discute muito, que é o usuário do presente e o usuário do futuro. E isso a gente vem evoluindo ao longo das concessões. Vou dar exemplo aqui para vocês. Tá? Então, tem muitas concessões, as mais antigas, isso estou falando do Brasil inteiro, tá? Que você faz um cálculo médio de tarifa e aí você tem todo o investimento que normalmente você faz ali nos primeiros anos da concessão. Se você for pensar, o usuário do presente, ele paga pelo usuário do futuro, certo? Porque ele ainda vai aproveitar, vamos colocar, daquela infraestrutura que está sendo construída. O que a gente veio evoluindo? Que parece óbvio, mas não era, e isso a gente começou a implementar nas rodovias federais, por exemplo. A questão de diferenciar uma tarifa quando você tem. Então, eu tenho uma obrigação da concessionária de duplicar a pista, tá? Então, ela tem que duplicar 100 quilômetros. Até ela duplicar, ela vai cobrar uma tarifa de pista simples. Depois que ela duplicar, ela vai cobrar uma tarifa de pista dupla, tá? Então, um exemplo aqui, vocês falam, poxa, Natália, isso é óbvio. Mas é porque, às vezes, na modelagem, você tem, né, várias variáveis, e aí você consegue implementar em um modelo ou outro dessa forma para a gente conseguir um exemplo de como que a gente consegue fazer diferenciações no âmbito de modelagens para trazer mais essa justiça tarifária. Isso foi feito nas novas concessões federais, por exemplo. Tá? Só exemplo, esse fundo que eu comentei com vocês é um fundo que ele traz segurança jurídica para a concessionária e para o usuário também. E aí, o que a gente tem, na verdade, que melhorar isso, aí eu vou passar para o segundo ponto de fiscalização que vocês comentaram. É questão de cultura de governança no Brasil. São Paulo, no Brasil. A gente tem que pensar em melhoria de governança regulatória, governança de uma forma geral. E o que eu estou dizendo com isso, né? Para não ficar só na palavra bonita. Eu estou dizendo em melhorar a fiscalização, sim. Isso envolve poder concedente, isso envolve a agência. Então, um projeto que a gente tem, e isso a gente vem tentando fazer desde o governo federal, é melhoria de agência reguladora. Entender os fluxos, ver o que a gente precisa fortalecer em relação a servidores também, né? Isso passa por reformas administrativas, não tem como a gente fugir disso. Então, a gente tem sim que pensar nisso, porque isso é uma coisa que, em conjunto com o usuário, se vocês olharem a lei, por exemplo, de concessões, ela fala que uma concessão ela não é bipartite. O que é bipartite? É uma relação entre dois, né? Entre a concessionária e o poder público. Ela é uma relação de 3 ou até mais. Quem que é o terceiro? O usuário. Então, o próprio usuário também, ele participa dessa fiscalização conjunta, digamos, tá? E essa é uma cultura que a gente tenta desenvolver, e toda vez que eu falo de dialogar, não é à toa. É porque é um processo de participação, de ligar, de reclamar. Eu mesmo faço muito isso como usuária, de ficar observando, de reclamar. Tem que fazer isso, né? E isso, obviamente, passa pelo fortalecimento dos canais de acesso. Uhum. Então, isso tudo a gente está pensando também, tá?